Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. Como vocês estão? Tudo bom? Que legal, cara. Hoje eu gravei com... O papo de hoje foi muito legal, foi com o Kedney Silva. O Kedney, ele é um comediante de Recife. Ele mora em São Paulo tem um tempo. A gente conversou muito sobre as experiências dele, sobre como é uma cena diferente, sobre estilo de humor, sobre humor racial. E ficou um episódio muito bom, cara. Eu gostei muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Lembrando, manda um e-mail pra tavavindopracá@gmail.com. E se odiou, achou uma merda, falou assim: ah, Daniel, você não é mais o mesmo. Ou, ah, Daniel, esse podcast é mal editado. Você vai me magoar muito, porque eu que edito esse podcast, tá bom? Então manda um e-mail pra maurifte@hotmail.com. Lembrando, mandem sempre e-mails pra mim e pra Mauri, que a gente de vez em quando se reúne pra ler e gravar esses episódios, tá bom? E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu tava vindo pra cá e fiquei pensando, amanhã é sexta-feira santa e eu não como nada do mar, não como peixe, não como camarão, essas paradas nada. Então eu pensei mesmo, o que eu vou comer amanhã? Será que eu posso comer ovo? Porque, porra, o ovo não tem sangue. É da galinha, mas não virou sangue ainda. Então, eu sei que posso tomar vinho, que vinho pode, mas, porra, será que ovo é mal? Não vamos arriscar, né? Ah, tamo aí na correria, meu irmão, não vou. Aí eu acho que eu vou comer ovo, um omeletezinho de salada de alguma porra dessa aí. Cara, eu sou pagão, eu não fui nem batizado. Ah, é? Meus pais são espíritas, então eu não fui nem batizado. Eu não tenho a maioria dessas referências que a galera tem de... Sempre comi carne na Semana Santa. Nunca deu merda? Eu nunca deu merda, tá tudo bem até agora. Ah, porra. A minha família era evangélica. Meu pai era presbiteriano. E aí... A minha mulher ainda tem alguma coisa disso. Ela fala assim, não pode comer carne. Caralho. Queria tanto comer um churrasco. Deve ser barato, inclusive. Deve ser mais barato. Deve baixar o preço, porra. Olha aí. Meter uma picanha por 20 pratos ia ser lindo. Tem vários amigos que eles escondem dos pais que comem carne nessa época. Eles saem e falam assim, eu vou comer, mas não pode contar pra minha mãe. O cara, você tem 40 anos de idade. Cara, imagina a churrascaria fazer uma promoção na sexta-feira santa. Seria lindo, né? Eu ia, eu talvez fosse sozinho. Ia tomar cerveja, fica mais barato também, que só pode tomar vinho. É verdade. Então, Kedney, cara, eu gosto muito do seu estilo de humor. Eu não te assisti ao vivo tantas vezes, mas eu acho que você tem uma energia muito legal no palco. Que legal. Uma coisa que eu queria, só voltando um pouquinho, que eu vi você falando numa outra entrevista que você é filho de general. Sim. E você teve que mudar muito por causa disso. Eu mudei pra caramba. Ó, eu nasci em Curitiba, aí de Curitiba eu fui morar em Resende, que é interior do Rio, depois fui morar em Porto Velho, que é Rondônia, depois fui pra Manaus, que é Amazonas, depois pra Salvador, depois Brasília, depois Recife, e aí de Recife meu pai falou que ia pro Pará. Falei, cara, eu não vou mais não. Vai só... Não, minha carreira solo vai começar aqui. E aí agora eu vim morar aqui em São Paulo. E o seu pai, quando ele mudou pro Pará, você tinha quantos anos? Eu tinha 20 e poucos já. Eu tava na faculdade. Ah, então já não precisava seguir ele. É, né? mas aí ele falou assim, não, vou ficar por aqui. Porque o poder aquisitivo dele era maior no Nordeste, ele conseguia viver melhor. E aí ele se aposentou, ficou lá. E eu morei 17 anos em Recife e aí vim morar aqui em São Paulo, atrás da carreira, né, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Mas a minha vida foi complicada. Até, por exemplo, eu não tenho amigo de infância. Então, isso eu tava pensando, como você se muda sempre, você nunca se aproxima muito de alguém, né? Não tenho. Os amigos de infância são os filhos dos amigos do meu pai que estavam servindo no mesmo estado e meu pai dizia, olha, tem um filho do amigo meu que tá aqui. E aí era o cara que a gente conversava, meus amigos de colégio. Minhas referências de colégio são os locais que eu passei mais tempo. Assim. Era uma amizade arranjada, né? Arranjada total. Eu comecei a fazer stand-up, quer dizer, eu comecei a ser engraçado na roda de amigos porque era uma forma de eu me interagir melhor com as pessoas. Porque eu, até os meus 12 anos, pra eu ir jogar alguma coisa assim, tipo esporte,
Meu pai ia junto comigo, jogava junto, e aí em algum momento ele saía sem eu perceber e eu ficava jogando, e aí eu começava a ter relação, porque quando a gente se mudava, eu ficava em casa. Então eu brincava muito sozinho, comandos em ação, não sei se é da tua época, comandos em ação. É sim. Porra, eu tenho comandos em ação até hoje. Eu tenho uma caixa lá em casa com a porrada de comandos em ação. Escutava muita música na época do CD. Eu sou velhinho, tenho 38 já. E aí, o meu relacionamento interpessoal com as pessoas era muito difícil, porque quando eu tava começando a me dar bem, a interagir com um grupo social, aí a gente se mudava. Aí, putz, mudava de colégio, aí mudava de cidade. E aí, eu não me relacionava muito bem com as pessoas, não. Aí, em Brasília, eu comecei a ver que ser engraçado me incluía mais rápido. E aí, eu comecei a fazer isso, ser engraçado. Eu já bebi um pouquinho, então sempre tinha alguma história de que tinha bebido em algum lugar, que tinha feito alguma coisa. Então, depois que a gente praticava algum esporte, o pessoal ia tomar cerveja, e aí eu começava a falar, pô, que aconteceu isso comigo, aconteceu isso. O pessoal, pô, que legal. E aí, eu comecei a ser uma pessoa benquista nos grupos que eu tinha há pouco tempo. Ah, legal. Na faculdade, nos locais nos estados que eu morei. Você cursou o que na faculdade? Eu fiz administração. Administração? Você não é federal. E tirou da federal. Sempre lembro da piada do Rodrigo. Que ele fala não assim... conseguiu, né? Você fez o quê? Você fez na federal? Ele, não conseguiu, né? Não conseguiu, né? Tudo bem. Fiz na federal de Recife. Aí trabalhei um tempo com isso, trabalhei na loja de surf. Aí comecei como vendedor, fui caixa e tal, e aí me formei e fiz um trabalho, porque a loja que eu trabalhava, ela tinha fábrica e tinha as lojas no mesmo estado. Só que aí tinha uma distância muito grande entre as duas. E aí eu fiz um trabalho a respeito disso, e aí o dono viu, eu mostrei pra ele, e aí ele viu e falou assim, vamos trabalhar comigo. Aí eu trabalhei com ele 7 anos. E nesse período foi quando você começou a fazer comédia? Foi quando eu comecei a fazer comédia profissionalmente falando. E nível open mic, você começou com que idade? Comecei com 28. Aí, começamos na mesma idade. 28. E bem depois, pra você ter ideia, eu até te contei, mas vou contar de novo. O Bruno Romano, que é um irmãozão meu, o Bruno Romano, eu conheci ele, uma história muito engraçada. O meu pai se separou e o meu pai namorou com a mãe do Bruno Romano. Vê só, que ele vai rir pra caralho quando ele fez. Aí meu pai namorou com a mãe do Bruno Romano. E aí o Bruno Romano foi passar o Réveillon na minha casa. E aí a gente começou a beber junto. E aí depois que acabou o Réveillon, aí depois meu pai se separou da mãe dele, mas ele ficou sendo meu amigo. E aí ele falou assim, ele ia futebol comigo, o Nil jogava basquete comigo já num outro local. E aí eles começaram a fazer. E eu falei assim, porra, Bruno, talvez eu acho que eu consigo fazer isso. Como é que eu faço? Aí ele me mandou o livro de Judy Carter, eu li, mandei pra ele. Essa cópia rodou o Brasil inteiro. Olha, eu tenho até hoje, eu mando pra Open até hoje. O cara fala assim, eu queria começar, meu irmão, manda teu e-mail aí que eu vou te mandar o livro de Judy Carter. Imprime, faz os exercícios, depois a gente conversa. E aí eu mandei pro Bruno, o Bruno mandou pro Murilo, o Murilo me colocou numa arte de um show e eu fui. Aí cheguei lá, falei, cara, eu não vou conseguir fazer, tem muita gente aqui, eu não tinha pegado o microfone. Eu contava pros amigos, assim. Aí eu tomei um copão de uísque com energético e subi, fiz 6 minutos e, meu irmão, até hoje eu lembro, foi lindo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida. Como é que eu faço? Não, vamos estudar. O Murilo me deu ele na época me deu 6 minutos e eu fiz 7,5. Eu desci do palco animadão. Porra, que do caralho. O Murilo falou assim, você estourou. Não pode. Cara, se você for pra São Paulo, você vai se fuder lá, você tem que seguir, isso aí queima. E na época eu pensava, eu não vou pra São Paulo. Por que você tá falando isso? Cara, foi tão bom, mas depois eu aprendi que realmente, hoje eu tô aqui, realmente estourar tempo é um problema muito sério, né? É um problema muito sério. Você fode o trabalho dos outros. Sim. Eu até comentei, eu fui numa noite do Kenny e, tipo, acho que não estavam contando o tempo dos comediantes. Aí teve um menino que fez, tipo, 15 minutos. Puta. 15 minutos de venturismos ainda. É mesmo? Ele se jogou no chão. E, cara, um cara desse, ele sai de lá de uma noite de open mic, ele vai estourar também em outro lugar. É. Aí não vai mais fazer. Pois é, e aí o cara se queima, às vezes nem sabe por quê, né? É. Não sabe por quê. Porque fala assim, não, porque às vezes você vai muito bem, mas aí a única comentário que o pessoal tem a seu respeito é, e aí, como é que foi lá? Ah, teve um cara que estourou. Nem se fala a respeito se ele foi bem, se ele foi mal. Às vezes ele foi muito bem, mas ele não pode gastar, né? É. Tem essas regrinhas que não, acho que não podem ser cagadas. Esse tipo de regra, por exemplo, não pode ser cagado de tempo. Sim.
Fode o trabalho dos outros. E esse começo, essa primeira vez que você vai bem e tudo se conecta, é muito legal, né? É muito. E a sua segunda, você foi bem também? A minha segunda eu fui bem também. A gente estava num outro momento. Agora, na época, era mais fácil para mim. As pessoas vão ver só minha foto aí, mas eu sou negão. Então, minhas piadas eram todas a respeito disso. E na época todo mundo ria disso. Porque a gente estava vindo de uma época que tinha... Porque a referência de negro na comédia era o Mussum. Então, minhas piadas eram quase todas a esse respeito. Do meu nome, que é difícil e tal. Então, eu fiz a primeira vez, fui muito bem. Eu fiz a segunda, fui muito bem. Fiz a terceira, fui muito bem. E, porra, me empolguei. E aí, o Murilo me controlava. Você tá estourando. Você continua estourando. E aí, eu comecei a controlar isso. Eu chegava atrasado também. Aí o Murilo falou assim, porra, Ked, você chegou atrasado, estourou o tempo, cara. Não pode ser assim, você vai se fuder em São Paulo. E aí, o Bruno também, o Nil, o Alisson Vilela, que falecido, mas também que sempre conversou muito comigo. Acabava o show, ele falava, vamos conversar. Ele bebia. O Alisson, ele parecia ser um cara muito legal, né? Puta que pariu, eu não conhecia ele, eu vi alguns vídeos dele depois do falecimento dele, mas eu vi muito carinho das pessoas em volta dele. Porra, né? o Alisson era um cara sensacional, cara. O cara é fenomenal, assim. Muito que eu aprendi no stand-up foi ele que me disse. Ó, você tá gaguejando, a sua dicção não tá boa, você bebeu demais, você estourou o tempo, você não pode chegar atrasado, você tem que acertar com seus compromissos. E era um cara que era mais novo que eu, mas que me dava esporro, assim, que eu acho que também é uma característica que a gente tem que ter como humorista, que é entender que as pessoas estão te criticando para você melhorar e não porque só querem criticar. Então, qualquer crítica é válida. Qualquer humorista que não tem um senso crítico, ele tá fadado a se perder. Sabe um tipo de crítica que eu acho muito interessante imagino que você já tenha feito uma temporada num bar ou num teatro sim. muito longa. Sim. Então a galera do bar, ela te vê muitas vezes, né? Uhum. E ela começa a te dar alguns conselhos. Isso já rolou comigo e eu achei muito interessante. Ele falou, eu não lembro bem o que ele falou, eu aceitei a sugestão dele, fiz e funcionou. Ótimo, e aí? Mas era algo assim, tipo, ele me via lá toda quinta-feira, aí ele, pô, cara, teve a outra vez que você fez daquele jeito que tava funcionando melhor. Eu acho, a crítica, mesmo quando o cara, assim, tem humoristas que não gostam de receber sugestões, nem digo nem crítica, mas sugestões de plateia. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção pelo menos no seguinte, se você não concorda com o que o cara falou, por que ele achou isso? Então, em algum momento você está fazendo alguma coisa de uma forma que ele está entendendo daquele jeito, que você precisa melhorar. Pode não ser a verdade total, mas alguma coisa você fez para ele pensar aquilo. Então, vale uma reflexão a respeito. E por que não um cara não vai acertar? Porque um cara daquele que está ali pode virar open daqui a pouco, pode virar um humorista foda, estourar antes de você. Então, eu acho que todo mundo que quer falar com o cara que está se apresentando, eu escuto todos. E presto atenção em todos. E tento pensar, por que ele falou isso? Por que ele achou isso? Eu acho que é muito válido a gente prestar atenção em tudo que as pessoas falam. Tudo. Eu presto atenção em tudo. Tanto que, às vezes, tem shows em bares, e aí eu falo pra pessoa que tá produzindo, falo assim, cara, eu queria ir nas mesas, falar com as pessoas. A maioria aqui não vai fazer isso, mas eu posso ir. O cara não pode ir. E eu vou na mesa, e quando eu vou na mesa, o cara fala assim, o público, se ele veio aqui, então eu vou falar. E o cara fala, olha, eu não gostei, achei isso legal, achei isso não é muito bom, isso aqui, eu vou pegando todas as informações, falo com as pessoas, até o cara que tá, às vezes, querendo tirar foto, tá com vergonha, quando ele vê que eu tô indo nas outras mesas, ele já tira o celular dele do bolso. Porque ele fala assim, ele vai vir aqui. Então eu não preciso me levantar e ir lá e correr o risco de pedir a foto e ele não tirar. Então eu vou na mesa e o cara fala, bom, ele veio aqui, vamos tirar a foto? Eu falei, porra, lógico, e o cara troca ideia, fala sobre show. Que isso é uma coisa muito legal do stand-up de bar, né? Essa interação e... Proximidade, né? Proximidade. Eu tava pensando, a gente tá planejando uma noite com a galera da minha geração, assim, Legal. e sobre pegar um bar versus pegar um teatro. Sim. E eu tenho a impressão que, tipo, se a gente pega um teatro semanal, é muito mais fácil da gente se destrenar. Tipo, Sim. eu acho que o bar, ele impõe uma dificuldade maior que eu acho importante essa manutenção, sabe? A dinâmica é totalmente diferente, né? É muito diferente. Assim,
eu imagino que um texto que você faça num bar, por exemplo, no início, onde as pessoas estão comendo, né, estão bebendo, esse texto ele pode não funcionar no bar. E o fato de ele não funcionar no bar vai fazer você melhorar ele. E aí esse texto vai estourar no teatro. Exatamente. Agora, ao contrário, não vai rolar. Se esse texto estoura no teatro, pode ser que ele não vá bem no bar. E você fica perdido. Você fala, ué. E assim, agora menos, mas antigamente, se tinha um texto que eu achava que era muito bom e eu fazia ele no teatro e ele no bar eu não conseguia fazer ele direito, eu acelerava a entrega para chegar no punch, achando que o punch ia me salvar. E não salva, porque aí toda a perspectiva de entrega muda totalmente. Aí você fala mais rápido, a pessoa começa a não entender, e aí começa a cair, você fica mais desesperado, começa a falar mais rápido e vai perdendo os punches. E aí a mente vai trabalhando contra, né? Que você fala, porra, não entrou. E aí, como é que faz? Não entrou. Então o bar, cara, pra quem tá começando é bar. Eu fiz muito bar, eu faço muito bar ainda. E eu gosto muito da resposta que eu tenho no bar. Se eu quero testar alguma coisa, eu testo no bar. O único problema é o dono do bar, né? Cara, é impressionante como os caras, assim, aqui menos em São Paulo, mas em Recife, os caras só colocam o stand-up no bar quando o bar tá prestes a falir. Porque ele acha que o stand-up vai salvar o bar e que a gente tem um público do caralho que vai levar pra lá. Aí o cara dá público do caralho e público rico que eles rico, acham que tem também, que né? consome muito. Aí, cara, era tão difícil, o cara dava assim uma segunda-feira, 8 da noite, cara. Dá uma quinta. Não, quinta não, porque quinta eu tenho música ao vivo. Tá, mãe. Stand-up dá pra fazer, mas tem que dar uma oportunidade. E aí lá é muito difícil, não tinha. E então a gente fazia bar, que calibrou a gente muito. A gente fazia bar, dia de semana, quarta-feira, que tinha jogo, bar quarta-feira. Então você imagina, as pessoas que iam pro bar são pessoas que não gostam de balada, que não gostam de jogo de futebol. Então é um público muito seleto e que o texto tinha que ser muito bom para o pessoal continuar indo, para continuar consumindo. E isso melhorou o texto da gente muito, porque a referência que a gente tem do texto é: fiz o texto, não riram, preciso mexer. E você vê diferença na plateia de Recife para São Paulo, por exemplo? Vi sim. A plateia de Recife... Eu tenho a impressão que, tipo, todo comediante que vem do Nordeste, assim, ele vem com mais sangue no olho. Sim. Que eu imagino que talvez a plateia ela se distraia mais, ou por ser uma cena mais nova que é de São Paulo. E eu imagino, tipo, no Sul, eu fiz em Curitiba, e eu fiz uns bares lá, eu não fui bem. É mesmo? E foi bem terrível, na verdade. Mas por quê? Que... Cara, eu nervoso e faz fiz isso. 3 shows lá e não me compraram na primeira piada e é aquele negócio. Pô, aí... É os 30 segundos que você falou. É, exatamente, os 30 segundos. Aqui, quando eu vim pra cá de férias algumas vezes pra fazer show, e aí nos 30, o meu sotaque, eu não tenho sotaque porque eu mudei muito, mas na época eu tinha muito sotaque do Nordeste. Então quando eu chegava e que eu dizia boa noite, as pessoas já compravam porque o sotaque era diferente. Então eu começava a ir muito bem. Mas depois que eu vim morar aqui, e como eu tenho essa adaptabilidade, porque morei em vários locais, então eu perdi um pouco do sotaque do Nordeste. E aí eu percebi que, muito engraçado isso, que em 2013, quando eu vim fazer, eu tinha uma dinâmica diferente, os meus textos eles eram mais comprados, mas aí teve uma evolução de 2013 para cá de stand-up, de muita gente que apareceu e que eu tive que acelerar o meu pitch de piadas. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha piadas que eram muito espaçadas, eu falava mais devagar, eu tive que falar mais rápido, acelerar a entrega. Acelerar a entrega e acelerar a quantidade de piadas. Porque de 2013, eu sou da velha geração. Minha geração tá todo mundo quase estourado. De 2013 pra cá, apareceu muita gente. Tem muito cara que tá aí estourado que eu não conhecia, que foi, porra, quem é esse cara? Cara, esse cara tem 200 mil no YouTube, e eu nem tinha YouTube. Então, vou ter que me modificar todo. Então, eu tive que botar mais piadas em textos que eu tinha há 5 anos, pra poder encaixar e tá dentro do cenário, dentro do patamar dos caras. Eu aprendi muito, pastor, tô aqui há 1 ano, e tem texto que eu não faço mais. Que eu falo, não, isso aqui não... Eu preciso melhorar ele muito. É melhor eu arriscar num novo do que fazer esse. Então, a cena mudou. Aí, quando a gente sai daqui e vai para Recife, o texto que a gente melhorou ele aqui em São Paulo, ele entra muito mais em Recife. Então, agora,
A cena é aqui e aí lá respiro o que tem aqui. Antes não, antes eu vinha pra cá tranquilão, porque eu sabia que os textos que eu fazia em Recife iam entrar. Mas tem muita gente. E, por exemplo, rede social. O pessoal aqui tem 2 milhões em fanpage, 200, como eu falei, no YouTube. E lá a gente tem 20 no YouTube, tem 20 na página. Então, pô, os caras estão fazendo alguma coisa aqui que a gente não tá fazendo lá. Então, alguma coisa aqui tá acontecendo que não tá acontecendo lá. Então, a gente precisa vir aqui beber daqui pra levar pra lá, pra estourar lá. A grande merda é que todo mundo vem pra cá e fica. Então, eu tava falando com alguém a respeito disso. Acho que foi com o Vinícius, que ele falou que depois que a galera do Em Pé na Rede veio pra cá, a cena de Belém ficou meio órfã, né? Aham. Não sei se agora tem alguém grande lá que ainda mora. A gente tem o Gustavo Pardal, que fez Ana Hickman há muito tempo. Ah, não. Ah, sim, mas não em Belém. Em Belém, Recife. isso. Mas de Recife. Em Belém eu não conheço muito a cena. Conheço os caras, mas não conheço muito a cena. Mas em Recife tem o Pardal, tem o Renato Bartolomeu, tem o Flávio Andrade, que estourou agora. E aí, esses caras são referências. Mas as grandes referências, por exemplo, a minha referência era o Murilo. Murilo, Nil, o Alisson Vilela e o Bruno Romano. Eram minhas referências. E aí esses caras começaram a vir pra cá. E aí a gente teve o peso de segurar essa referência que se tinha. Mas não é a mesma coisa, sabe? Por exemplo, eu acredito que se o Nil tivesse em Recife, ele teria um programa em Recife. Mas aí, a partir do momento que um cara cresce, fica muito grande, ele vem pra São Paulo, não repõe do mesmo jeito. Porque é o Nil. Eu abria show pro Nil, então os caras não vão me colocar no patamar do Nil. Precisa ver alguém, sabe? Crescer. Quando o cara começa a crescer, ele resolve vir pra São Paulo. Mas, cara, pra viver de humor, o Bruno Romano me disse isso muito. O Murilo também. Tem que vir morar em São Paulo. Se você acha que dá condições, é morar em São Paulo. Nem de humor, de stand-up, a princípio. Porque tem vários humoristas lá. Tem youtuber estourando, mas de stand-up... Tem um cara, de onde ele é, que teve um especial dele no Netflix agora? É do Ceará. É do Ceará. Ele tem um filme, ele tem muitos filmes. Ele teve o Shaolin do Nordeste. Ah, aquele cara do Shaolin. Aquele cara é do Shaolin do Nordeste. Ah, não sabia. Aquele cara é do Shaolin do Nordeste. Aquele cara é o seguinte, a história dele é muito legal. Ele... Como que ele chama? Agora você vai me pegar, aqui. Cara, nome... Eu lembro muito pouco o nome dos caras. Mas ele morou nos Estados Unidos, ele era taekwondo, karaté, coisa desse tipo. E aí ele aprendeu lá, trabalhou lá e com taekwondo. E aí ele voltou pro Brasil e aprendeu nos Estados Unidos muita coisa a respeito de cinema. E aí ele fez um filme. Escreveu o roteiro, fez um filme e o filme estourou. Que foi o Shaolin ou foi algum outro? Eu acho que foi o Shaolin. Porque o Shaolin foi uma produção grande, né? Porque eu acho que foi no Shaolin... Não sabia que era esse cara. É ele. Eu acho que foi no Shaolin que ele tinha um lance esse que era... filme é muito bom, Shaolin do Sertão. Sertão. Ele tinha um lance de palavras cearenses que as pessoas não entendiam, um dialeto, como se fosse um dialeto cearense. E aí isso todo mundo comprou, né? Não sei se foi isso, se foi Cine Hollywood. Edmilson Filho. É esse cara. Aí ele fez um especial agora do Netflix. Então. Mas o Ceará tem uma cena, que é diferente de Recife, de humoristas cearenses que estão no Ceará. Tem uma cena, lá tem bares que tem humor de segunda a domingo. Caramba. Aí é outra cena. É diferente de Recife. O Roger estava me falando de uma mulher que ela é comediante do Ceará, que ela tá até em temporada aqui em São Paulo. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Rosicléia? Rosicléia. E eu nunca ouvi falar nela. Cara, o Ceará, assim, aqui, por exemplo, o pessoal vem pra São Paulo. O cara vem pra São Paulo passear e aí ele quer ir no Comedians. Como forma turística, de conhecer um local que tem os melhores humoristas. No Ceará tem uma cena de humor. Então o cara vai lá, ele sabe que em algum dia ele vai ter que pegar um dia de noite pra ir num show. Que legal. Aí, pô, a Rosicléia... lá do Ceará. Tem a Rosicléia, que ela até fez escolher o professor Raimundo num passadinho razoável. Tom Cavalcante saiu de lá, Tirulipa saiu de lá, Zelezinho, que é de Recife, mas fez muito show lá. Então esses caras estavam todos lá, estourando lá, na cena de lá. E eles ficaram lá por muito tempo. Saíram porque tava
precisando ganhar mais dinheiro e vieram para outros estados. Mas eu acho que até que eles ainda estão lá. O Tiro Lipa tá lá ainda, ele sai, faz show e volta para lá. Então essa é a diferença do cenário de Recife, que os caras que fazem sucesso ou que estão numa crescente, eles vêm para cá, porque é stand-up. E lá eles conseguem fazer lá. E aí movimentam uma cena lá que em Recife a gente ainda perde. Em algum momento. Então, mas eu acho que é um crescimento que a cena tá tendo, que Total. acho que as próximas gerações vão fazer esse papel de, tipo, divulgar mais o stand-up ainda. Do stand-up ser mais comum Também no dia a dia. Também é a base. É a base. Se a gente tem 10 humoristas que estão fazendo um trabalho profissional, tem que ter uma base de open que está fazendo também e que a princípio vai subir. Então, a base faz distribuir o cenário. Não é só os caras que estão em cima, entendeu? Então, se tem uma Rosicléia, deve ter mais uns 20 caras da mesma estirpe que ela, e mais um monte que tá começando, e mais um monte que quer começar, entendeu? E aí curso de stand-up, curso de humor, curso de não sei o quê. Então a base mantém o topo. Se tivesse uma base muito boa, ia sair alguém e iria ser... ia entrar alguém no lugar muito mais rápido. Mas o negócio é que um estoura e a distância ainda é muito grande. É que é foda, eu tava conversando disso com o pessoal, que a cena, ela é muito difícil pra quem tá entre tipo um profissional, mas também já não é um open que acabou de começar. Porra, é total isso. Porque não tem muito lugar pra fazer. A gente até consegue se virar de fazer uns shows, mas tipo, produzindo um show a gente não consegue trazer público porque a gente não tem nome, mas noite open lota. Só que aí você tem que levar a gente, quem tá nesse meio termo não tem mais amigo que quer. Cara, isso que você falou é muito legal, que eu digo que a gente tem um termo que se fala no poker, que é a bolha. Então eu tô perto da bolha. Perto da bolha é o seguinte, não estourei e não sou iniciante. Perto da bolha tem um monte de cara. Tem um monte de cara perto da bolha. Então, por que vão me preferir do que o outro cara que tá do meu lado? O cara vai me colocar em vez de colocar você. Nós estamos tudo no mesmo nível. Estamos na bolha ali. Então, é complicado você estar na bolha. Aí o que todo mundo faz? Tem que produzir. Aí você produz. E até você começar a ganhar dinheiro com aquilo, demora um tempo. Apesar de carimbar você, porque aí é bar, normalmente é bar. E aí você começa a encaixar seus textos e começa a fazer os textos melhores e vai, à medida que você vai fazendo textos melhores, você vai começando a produzir melhor seus textos em menor tempo, e aí você vai chegando mais perto da bolha para estourar e para lotar. Então, quem tá na bolha é complicado demais. Eu até, assim, muitas vezes, eu fico pensando muito em casa quando eu faço um show que eu vou mal. E aí eu pensava assim, talvez não seja pra fazer essa porra, não. Porque a gente faz um show mal, a gente repensa a carreira todinha, né? O cara fala, não, acho que eu não vou conseguir chegar, não. Bicho, não vai dar, não. E aí depois, umas 4 cervejas, eu falei, não, mas peraí. Eu fui bem tal dia, porque você vai bem 100 vezes, você vai mal uma, aí você fala, porra, será que é isso mesmo? E ainda tem o lance que geralmente depois de um show terrível vem um show muito bom, né? Mas eu nunca fiz 2 shows ruins seguidos. Eu acho que é o medo. O medo de ir mal de novo. Aí você se prepara melhor. Tem um monte de cara aqui, assim, desses caras esses gurus de comportamento que dizem o seguinte, que a gente tem que ter medo. Quando eu vou fazer algum show, por exemplo, que um open fala assim, eu pergunto, você tá com medo? O cara fala, não. Eu falei, eu tô. E eu tô fazendo há muito tempo. Não era pra você estar com medo. Você tá garantido demais. Não é por aí. Então o medo faz a gente se preparar melhor. Então eu faço um show em algum lugar e eu vou mal, eu pego meus rabiscos, vou dar uma olhada, pô, isso aqui, olha, eu escrevi isso aqui em tal mês e agora eu errei exatamente isso aqui. Então, vou me preparar melhor. Ou então, vou entrar com mais sangue, vou entrar com mais vontade. O que eu errei? E o que você errou, você conserta, pega a opinião dos outros, aí você vai com mais vontade e acerta, e começa a acertar mais. Então, tem que ir mal. E mal é o meu termômetro. Se eu não tô vendo risada, eu fui mal. Se eu fui mal, tem que melhorar alguma coisa. Tem até uma frase, acho que é do Seinfeld, que ele fala isso, que quando você fica confortável na festa, você não tá mais engraçado. Que eu acho que é algo comum na maioria dos comediantes, né? Principalmente quem faz há mais tempo. Que no início, quando a gente vê vários open mics que tem aquela coragem absurda e... Só que se eles não vão bem, eles acabam parando de fazer, mas eles têm aquela coragem.
Que eu conheço poucos, tipo, da minha geração que não ficam nervosos antes do show. Aham. Mas é uma coisa que mostra que a gente tá vivo ali, né? Que a gente tá... É. Que é uma batalha, né? Cara, ó, eu fiz a noite o Nathan, né, que é a noite de testes, e agora do Luiz França, que é também a noite de testes, e eu tinha esquecido o quanto a gente fica nervoso de testar um material limpo, porque eu tô há 10 anos fazendo. Então, eu sei o que vai entrar, o que não vai entrar, assim, eu tenho uma Você vai diminuindo sua margem a margem de erro, é isso. E aí, quando você chega pra testar um material todinho novo, aí você fala, cara, e se a premissa não entrar? A premissa não entrou, tudo que eu tenho pra trás vai morrer. Mas não é isso, porque a gente tá fazendo tanto tempo que você começa a pensar em outros artifícios. A mente trabalha melhor. Então, essa pressão faz você fazer coisas que você não tinha escrito. E isso é muito legal. E a princípio a gente perde isso. E aí é um resgate. Eu acho até que o segredo dos caras que estão estourando aqui em São Paulo hoje é a noite de testes. Que tá todo mundo igual. Então eu que tô na bolha e um cara que tá estourado, estamos no mesmo cagaço. Será que meu material vai funcionar? O que eu vou fazer se não funcionar? Não tenho muleta, não tenho texto antigo. É isso aqui que tem que funcionar. E esse medo faz a gente evoluir, se preparar melhor, ter mais piada. Com certeza. Eu sempre vejo assim, às vezes você vai fazer um show e se eu não repasso o texto sozinho uma vez ou uma ou duas vezes, eu tenho uns erros de pronúncia, umas pausas a mais. E é um negócio que eu tenho que me policiar pra sempre fazer antes do show. Quando eu escrevo algum texto, eu sou muito storyteller, né? Eu até escrevo alguma coisa de online, mas eu sou muito storyteller. A minha forma de decorar eu repasso a história toda na minha cabeça e penso que se eu estivesse contando o que está acontecendo. Então, se eu tô falando eu tenho um texto de futebol evangélico que eu tô jogando, eu me vejo jogando. Eu toco a bola pro cara. Eu tô esperando ele receber, ele me tocar a bola, entendeu? Então eu fico rememorando isso. Então aí eu fiz isso, aí eu fiz isso, aí eu fiz isso, eu fiz isso, aí a história... Depois que eu decorei a história mentalmente, aí eu digo, como é que eu vou fazer para contar a história ao mesmo tempo que eu tô vivendo ela? Que aí é o que muitos estudiosos dizem, que é o trabalho que o comediante, o humorista, ele é ator também. Porque tá interpretando alguma coisa que ele escreveu. Então eu tô interpretando aquilo que eu tô pensando ao mesmo tempo. Então isso me faz decorar. Então, se eu pensei uma premissa agora contigo aqui e eu falei com você, você falou, pô, isso é muito bom, eu anoto para depois, quando chegar em casa, eu pensar a respeito, eu conseguir decorar, ver a historinha, decorar a história na minha mente para poder entregar. Eu tenho muita dificuldade de fazer história. Eu tenho histórias boas que eu conto em barra, só que, tipo, eu não consigo fazer um palco de maneira a ritmar com as piadas, sabe? Entendi. Talvez seja o seguinte, o cara que é storyteller, eu, por exemplo, eu conto essas histórias para quem não me conhece. Por quê? Se eu contar, por exemplo, que eu parei numa blitz e aí um cara pediu minha identidade e eu dei uma carteirada, as pessoas não sabem que meu pai é militar. Então eu tenho que contar desde o começo para dar um fundamento, para a pessoa poder entender por que aquilo é engraçado. Então, isso me ajuda muito. O que as pessoas precisam saber para poder rir disso. Nem que eu tenha que encaixar isso numa piada no começo. Então dizer, por exemplo, que eu nasci em Curitiba e em Curitiba de Negão tem eu e só. E aí lá na frente, lá atrás, eu começo a contar alguma coisa que tem a ver com isso. E aí o pessoal, tá, mas ele falou no começo, então costurei aqui. Então, é uma historinha, mas que tem um começo lá na frente. Sabe? Você vem encaixando tudo isso. É assim que eu faço. Mas mesmo fazer assim, como se as pessoas não te conhecessem, isso é bom. Porque, por exemplo, é muito raro o ponto da carreira que as pessoas te conhecem, né? Que elas estão lá. Por exemplo, cara, se eu chegar num lugar e falar assim, e aí, cachorro? Ninguém vai entender. O Ventura fizer, a turma vai cair, porque as pessoas já entenderam que ele tem isso. O meu, ninguém sabe. Eu até vi um podcast teu aqui com o Rogens, que ele falou, o meu carro, as pessoas têm que entrar no meu carro. E o meu carro está em movimento. Como é que eu faço para as pessoas entenderem desde o começo o que eu vou falar? Então eu preciso explicar, ó. O meu vai ser a partir daqui. Eu estou te levando para esse local aqui. Se o pessoal não entrar comigo nessa história, aí o cara se perde e eu também me perco. Então eu acho que é bem por aí.
E você sempre foi de história ou você já fez um estilo diferente? Eu tenho piadas online, mas eu encaixo nas histórias. Por quê? Porque é mais fácil para decorar. E também eu tenho um problema muito grande com final de piada. Os meus finais, eles não são tão bons como eu gostaria que fossem. Eu tenho isso nas minhas histórias também. Eu não fecho. Eu tinha um problema muito grande, maior, há um tempo atrás, porque como eu não tinha final, então eu encaixava uma história com a outra. O show, normalmente, ele ia muito bem. Só que aí eu estourava. Por quê? Porque era história, até que eu encaixava um punch sem querer, e aí eu entregava, mas era pra fazer 15, eu fiz 20. Os caras, porra, Quedinho, estourou. Fez 5 a mais. Porque eu ia encaixando história. E aí agora eu tô conseguindo escrever e pensar em histórias, e aí colocar elas, minhas histórias online, e colocar no meio do texto. Então eu pensei um texto sobre religião. Pô, seria legal se acontecesse isso, né? Então eu vou fazer uma história sobre religião para encaixar isso aqui. Eu ainda vou fazer nessa noite de testes, uma noite que eu vou fazer só online. É isso aqui, acabou, sabe? É isso, acabou. Porque online tem que ter final. Sim. Né? E se eu sou mal de final, então eu tenho que preparar finais. Eu fico no meio termo. A minha é uma one-liner, são, sei lá, 6 one-liners agrupadas. Entendi. Que é uma historinha, uma piada curta de 1 minuto. De um assunto só. Um assunto só, e vai mudando. Já pensei nisso. Mas aí eu acho, pra mim é muito difícil, pelo meu histórico de online, eu falar sobre religião, e aí daqui a pouco eu falar sobre ônibus, e aí daqui a pouco eu falar sobre política, e aí daqui a pouco eu falar sobre outro assunto que tem nada a ver. Eu tenho um comentário no vídeo meu assim, nossa, quantos assuntos em 5 minutos? Pois é, e outra, como eu sou história, como é que eu monto uma história pra decorar, se são vários assuntos? Então, eu tento conectar as histórias, as coisas, pra poder fazer uma história só. E aí, por isso que eu me perco no online, mas eu vou, talvez até semana que vem eu vou com texto online. É isso aqui, e depois vou mudar pra outro. E vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que o maior problema de um online é decorar a ordem, né? Porque, sei lá, você precisa de 5 onliners pra 1 minuto pra cada minuto. E você vai fazer 10 minutos. Cara, faço as contas, que eu não sei fazer conta. Eu erro. Eu erro total. E eu não decoro decorado. E se eu decorar... decorado é foda. Mas isso é um outro ponto. Eu tô tentando conseguir repetir meus textos palavra por palavra. Uhum. Porque, tipo, eu era assim, eu sei o início, sei o meio, sei o fim. O meio, eu posso ir mudando, dependendo do dia como é que tá. Uhum. Só que aí, muitas vezes, eu estrago a piada. Ao invés de melhorar a piada, eu estrago porque eu fiz ela de um jeito diferente. Eu tenho isso também. Eu não consigo decorar exatamente. E eu acho também que é um problema de decorar exatamente é que... Perde a naturalidade. Perde a naturalidade. Você fala do jeito que você escreveu. Sabe? Eu falo com o pessoal que tá começando, eu digo assim, olha, cara, por exemplo, uma piada tipo, o pintinho sem cu foi cagar e explodiu. Não é assim que você conta na roda de amigos. Você conta, meu irmão, tem uma piada que eu tenho que te contar. Bicho, meu irmão, tinha um pintinho, brother, o pintinho, velho, o pintinho não tinha cu. Você tá rindo disso. Aí quando você escreve, você fala do mesmo jeito que você leu, você escreveu. Tinha um pintinho sem cu, ele foi cagar e explodiu. E você espera. E as pessoas falam, não é assim que conta, né? A gente passa... Eu tava conversando com... A gente conversa muito com os humoristas. E a gente... o jeito que você faz no palco parece ser fácil. Mas não é. Ele é feito pra parecer ser fácil. Né? Eu tava falando até com o Santiago, que é um grande brother, eu converso muito com ele a respeito. A gente tem que construir uma forma, que é construir a piada, e depois desconstruir ela pra contar. E isso é muito difícil. Né? Você constrói um texto e fala, bom, beleza, aqui tá o texto, tem piada, tem punch. Mas como é que eu vou contar isso aqui pra ficar engraçado? Porque às vezes o que tá escrito não é engraçado. É a mímica que você faz, é um jeito que você entrega, é a pausa que você tem, e que o time é um negócio muito foda. Você errou o time, você perde tudo. É sinistro isso, como que faz diferença, né? Puto, o time é foda de pegar. Então, às vezes eu começo... Eu diria até que o texto é a parte menos importante. Menos importante. Eu tenho estudado muito a respeito, depois que eu cheguei aqui, e aí eu até parafraseei o Emicida, que eu gosto muito de rap.
E ele falou o seguinte, que ele fala, né, que escrever rap é a parte mais fácil. E eu acho que também no stand-up. Escrever texto é a parte mais fácil. A entrega é importante, o local que você está é importante, as conexões são importantes, o local que você está fazendo o show é importante, com quem você está fazendo o show, com quem você está na rede social, isso é muito importante. Escrever, todo mundo escreve. Quando a gente chega num patamar da carreira que você consegue entender se o punch é bom ou se é ruim, as outras coisas todas são muito mais importantes. Então esse pessoal que está na bolha, tudo isso. Sabe escrever, consegue conectar uma piada boa, mas aí tem a entrega, tem o acting, Conexão com a plateia. conexão com a plateia, tem a pausa, tem os 30 segundos. Quem foi antes de você? Sabe, assim, a gente pode pensar assim, pô, um cara foi antes de mim. Ele arrebentou? Então eu vou ter que manter. Ou então, o cara foi mal? Então eu vou ter que levantar. Se você pensar desse jeito, você sobe no palco já com medo. E não vou fazer do jeito que eu faço, que eu acho que vai dar certo, e deu certo, beleza, mantém. Não deu certo, tem que modificar alguma coisa. Sai do palco, escreve. Errei nisso. Você tem ideia, eu já cheguei a cogitar a usar óculos no show, pro fato da, assim, a galera olhar e falar assim, esse cara de óculos pode ter alguma coisa pra dizer. Eu tenho isso que... eu não sou um cara muito bom de redes sociais, eu tô ficando melhor. Mas aí a gente tem que fazer stories, né? As pessoas querem acompanhar a vida do humorista fora do palco. E eu tenho uma vergonha do caralho de fazer uma selfie e dizer assim, gente, então, eu tô aqui em tal lugar. Aí eu fazia de óculos escuros, porque ninguém tá vendo, foda-se. Se eu não tô olhando pra câmera, saca? E, assim, eu tenho que falar em primeira pessoa, aí eu ainda não tenho um pouco de resquício. Eu acho uma babaquice, você tá falando assim, e aí, pessoal, beleza? Então, eu lancei um vídeo hoje... Porra, será que vocês podem ir lá? Caralho, que bosta. Será que tem alguém olhando essa porra, tá curtindo? Mas você vai fazendo mais vezes e depois você vai... É tudo a repetição, né? Você vai fazendo mais vezes, você começa a entregar melhor. Fala, não, então é isso. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu pegava um ponto fixo atrás do público, olhava só pra lá e fazia. E depois eu comecei a olhar pras pessoas. E aí percebi que olhando pras pessoas eu me conectava mais rápido. Sim. Então aqueles 30 segundos, que é o que eu acho que é... Até a gente passou por isso muito rápido, mas eu queria ressaltar aqui, que é o seguinte, eu acho que os 30 primeiros segundos do cara, quando ele pega o microfone, é o que faz ele render ou perder a plateia em 80% dos casos. Então... Com certeza. É uma boa noite, ou uma piada que você fez a respeito do cara que acabou de sair. Aquilo o pessoal fala assim, vale a pena prestar atenção nesse cara. 30 segundos. Pronto, vamos ver. Aí você faz a primeira piada, entra, o pessoal fala, vamos lá, esse cara é bom. Principalmente no bar. Tamo no carro, né? Tamo no carro, entramos no carro. Entrei contigo no carro. Pra onde você vai? Aí você começa a mostrar, o cara fala, pô, tô contigo. Ah, meu irmão, onde você quer ir? Eu vou contigo aonde você quer ir. E aí, quando você consegue levar as pessoas pra onde você quer, você inverter isso e fazer teu aplauso é muito mais fácil. Eu tô levando o pessoal pra um lugar aqui, e aí depois eu inverto o local. A gente faz o twist. Aí o cara fala, porra, eu não imaginei que ele ia fazer isso. Os humoristas dos Estados Unidos fazem isso muito foda. O Chappelle tem um negócio desse. Ele fala assim, o final da piada é esse aqui. Ah, sim. Você já viu? I'll kick her in the cunt. In the cunt. Aí ele fala isso, fala assim, eu vou ter um final com isso aqui. E aí ele leva você pra outro lugar, e você vai indo pra outro lugar, você fala, esqueci. E aí depois ele volta, você fala, filha da puta. Ele falou. E ele diz, eu falei que ia fazer isso. Você entrou no carro com ele, foi pra outro lugar. Ele tem uma arrogância ótima, Puta, né? eu acho muito foda, porque é assim, é aquele lance da construção, da desconstrução. É. Ele não é arrogante, mas ele constrói uma arrogância. Ele não é arrogante, então ele constrói um texto, se mostra arrogante e depois você esquece que ele é arrogante. Você fala, caralho. Mas ele tem razão, porra, eu tô com ele. E é foda, cara. Eu não sei se a gente falou sobre esses últimos especiais dele no podcast, mas foram todos incríveis, né? Ao ponto de, tipo, eu ver o novo do Chris Rock e eu não me surpreender tanto. E ficar pensando no dele. Chris Rock, foi bom, mas, porra, aqueles 2 especiais do Chappelle, meu irmão, esse cara é um filho da puta. E faz a gente, até quem falou isso foi o Nando Viana, falou assim, você vê o do Chappelle e você pensa assim, eu tô fudido. O que eu vou fazer? Porque eu não tô conseguindo chegar nisso que ele fez ainda.
E ele tá entregando com arrogância, quer dizer, pra ele é algo natural, que parece. Mas tem um trabalho muito grande de discussão. Ele já faz o quê? Uns 15, 20 anos também, né? Porra! O Rogers falou isso também aqui. Falou que um cara tá preparado com 20 anos. Eu acho que um humorista de stand-up ele tá preparado com 8. Claro que Tem isso é casos e hipotético. casos. Mas acho que com 8 você constrói e desconstrói pra fazer a primeira apresentação daquilo. É isso aqui, o texto é isso aqui. Mas eu vou contar desse jeito. Eu vou sentar na cadeira. Isso vai parecer que eu estou tranquilo. Eu vou fazer um action assim, que eu acho que vai rolar. E isso é tudo uma desconstrução. Então o cara desconstrói de uma forma... Então só com 8 anos você aprende a construir, desconstruir e fazer. Então eu vejo... Tem até um open que eu conversei, não vou citar nomes, mas ele falou assim, não, eu quero passar isso aqui pra plateia. Eu falei, mas aí você tá no começo ainda. Você tá desconstruindo antes de desconstruir. Você não construiu algo comercial pra você desconstruir. Ninguém vai comprar. Aí ele falou, não, mas não é isso que eu quero passar. Eu falei, então não mostra esse texto que você fez pra todo mundo. Guarda ele, porque é melhor você nem mandar esse texto, porque do jeito que você me mandou aqui, eu tô achando pesadíssimo, apelativo, e eu não tô comprando a sua ideia ainda. Você tem que aprender a desconstruir isso aqui pra poder ficar bom. Que é um erro que eu cometi muito, isso. Que você começa a fazer stand-up e você tá assistindo as pessoas que fazem stand-up há 25 anos no... E acha que vai fazer E igual... acha que é tipo, vou lá fazer umas piadas igual o Luis C.K. faz de Porra! de masturbação e a plateia vai comprar e vai ser incrível, vão mudar a comédia. E não vai, porque você precisa construir Construir primeiro, pra depois desconstruir. Todos os textos que eu escrevo, grande maioria, eu falo pra minha mulher, né? Eu sou casado, aí eu falo pra ela, olha, escrevi um texto novo aqui. Ela fala, tá bom. Por exemplo, eu tô no carro com ela. E aí eu falo assim pra ela, vou te contar um texto novo. Ela fala, não, espera chegar em casa, porque eu quero prestar atenção. E eu conto pra ela, e ela fala assim, não, achei muito pesado. Mas em que contexto você tá falando isso? Você já falou sobre isso? Você vai falar? Ele é solto? Você vai fazer na noite de open assim? Não, peraí, tem que mexer nisso aí. Eu falo, realmente. Então... E você conta pra ela tipo um show mesmo? Ou você conta na conversa? Eu conto tipo um show. Tipo um show? Eu não... Tipo um show. Cara, eu não consigo fazer isso. Tipo um show. Assim, eu tenho um texto novo aqui, você quer escutar? Quero. Aí às vezes eu levanto do sofá e falo assim, então, e isso ela aqui. ri? Você consegue fazer ela rir? Sim, às vezes sim. Que legal. Às vezes não. Quando ela não ri, aí eu tenho um termômetro. Às vezes tem o crivo dela mesmo, né? Então, por exemplo, eu tô falando de um assunto que ela não gosta muito e a tendência é ela não rir. Mas aí tem vezes que eu vejo a repercussão daquilo. Assim, ela não riu, mas causou um efeito. A atenção dela tá comigo, então isso já vale. Mas eu começar a contar e ela estiver olhando pra minha cara assim e tá prestando atenção só porque me ama, aí eu falo, não, isso não vai entrar, eu preciso modificar. E também eu sou muito de roda de amigos, então quando tá todo mundo junto, até a pessoa fala lá no grupo que a gente vai, né, lá na casa do Rodrigo, do Ventura, que tá testando, né? Eu faço isso muito. Estamos falando sobre um assunto, eu encaixo aqui sem querer pra ver o que o pessoal vai dizer. Eu falo, acho que não entrou não. E quando entra, eu falo, tá, então eu vou reescrever ele em casa. Eu não consigo fazer isso porque se eu tenho alguma coisa negativa, algum feedback negativo nesse início, antes de eu testar na plateia... Você interrompe. Eu não interrompo, mas tipo, eu não conto com tanta vontade... Que eu tenho um problema que, tipo, eu fico tão empolgado com piada nova que quase sempre ela funciona. O problema é eu conseguir fazer ela funcionar de novo. Cara, que louco. Isso é um negócio muito esquisito. A espontaneidade que perde, talvez. Talvez aquela ganância da piada nova. E eu acho que aquele lance que a gente já falou, que às vezes é porque você escreve e entrega do jeito que escreve. E a gente tem que, assim... Quem falava isso muito era o Maurício Meirelles. Ele decorava o começo, o meio e o fim. E aí, a intermediação disso, ele podia improvisar, porque aí empolga ele sempre. Aí ele vai adicionando coisas e um texto de 3 minutos vira 5, vira 7, vira 10. Pô, tem um texto que eu amo, que é do Ventura, que é aquele texto do Parque de Diversões. Sim. Meu irmão, como é que ele conseguiu adicionar tanta coisa? Porque ele foi adicionando. O texto tem 15 minutos. Cara, 15 minutos. De um assunto só é muita coisa. De um assunto só. E não perde. As pessoas vão crescendo. O meu texto maior, ele tem 5.
E que eu vim adicionando. E chega um momento que, que a deficiência é minha, eu acho que eu faço assim, esse assunto aqui já deu. E não deu. Porque se o texto tá todo bom, tem mais coisa. Pode pensar mais coisa, tem opinião dos outros, né? Tem reação da plateia que você passou muito rápido e o pessoal tá rindo daquilo ali. Que é um setup que entrou bem. Então você pode valorizar. Então, eu ainda tenho essa deficiência. Eu tenho estudado muito aqui. Aqui eu tenho estudado muito mais até do que eu estava em Recife. Porque é aquele lance que você falou. A gente vem do Nordeste e quer dar certo. Eu não quero voltar para Recife e o pessoal de Recife dizer assim, eita, não deu, né? Tipo do Rodrigo, né? Tentou, né, lá na Federal e não deu. Não, tem que dar. E como é que é? Estudar. Ver filme, conversar com o pessoal. A gente estava falando mais cedo sobre que você consegue escrever material racial muito mais fácil. Muito mais fácil. E que você escolheu, tipo, não falar só sobre isso. Sim. O que você acha? Tipo, é que eu não faço parte de nenhuma minoria, eu não faço... Então, tipo, eu não tenho um assunto, assim, que eu possa usar que viria fácil pra... Não, talvez o gordo, né? Talvez... Não sei se é um comparativo. Chega a ser uma minoria, né? O gordo, o gay, o negro, mulher, num certo sentido. Porque, assim, quando eu vejo mulheres falando a respeito de machismo, mas do machismo propriamente dito que acontece, elas reforçando o machismo, tá dentro de mim. Dentro do que eu tenho. Então, eu não me acho um humorista negro, não é no sentido literal, mas no sentido de texto. Se eu quiser fazer um set de 20 minutos com texto que não tem nada sobre negro, eu consigo facilmente e sem medo. Sem problema. E eu não quero ficar preso nisso. Porque eu acho que o humorista tem que ser humorista. Sabe? Assim como os atores reclamam muito que é assim, papel para ator negro. E eu não quero. Eu quero que alguém possa me escalar em qualquer elenco. Se tiver um elenco só com negro, o pessoal vai dizer, não, tranquilo, porque cada um tem um assunto específico. Sim. Como acontece com qualquer outro tipo de cara. Sabe? Então... O Aziz Ansari, ele tem um lance desse, que ele nunca topou fazer um papel de indiano. Uhum. Tipo, todos os personagens que ele tem nomes americanos e... Entendi. Por causa de não querer pegar também, de ter essa bandeira atrelada a ele. De, tipo, falar assim, é o cara que faz os indianos de todo o filme. E eu ainda acho o seguinte, cada caso é um caso. O meu caso é esse. Eu não quero isso, mas seria muito mais fácil. Eu tenho ideia. Eu tenho um texto meu que a gente pode dizer assim que estourou, que é o que eu tenho de mais visualização. Ele tem 1.100.000. Acho que a gente tá seguro em dizer que ele estourou. 1 milhão é porque os caras estão com 15. E aí o meu parâmetro é em cima, né? A minha meta lá em cima é pra poder acertar embaixo. E aí ele é sobre futebol evangélico. E esse texto estourou e muito mais do que os outros todos. Pra mim, hoje seria muito mais confortável fazer todo tipo de texto sobre isso. Mas aí eu não quero. Porque, por mais que fosse mais fácil eu acertar, mas eu quero falar do que eu quiser. Não quero dizer assim, não, eu não... Por exemplo, se eu faço um texto de futebol evangélico e daqui a pouco eu vou falar sobre sexo antes do casamento, não vai entrar, porque eu estou construindo um público que eu não vou conseguir dar conta. Não é que eu não vou conseguir, eu não quero. Você não quer ter essa limitação. Não quero ter limitação. Então, do mesmo jeito com o negro. Com o assunto de negro. Então, eu levantar a bandeira contra o preconceito. Beleza. E aí, se algum dia eu for falar sobre algo que algum negro fez que eu não gostei, os caras vão vir matando. Então, eu diversifico. Mas aquele lance que a gente falou dos 30 segundos, eu preciso comentar. Eu não posso deixar passar em branco, no meu raciocínio. Eu não posso deixar passar em branco. Mas aí, em preto, né? Mas aí, em algum momento eu saio e vou para outro assunto, tipo, né? Eu sou negro, mas eu tenho assuntos igual ao seu, não é só isso. Que aí fazer identificação. Eu não quero ficar preso a isso. E eu também não acho que eu sou um cara que vai levantar essa bandeira. E eu vejo os caras que eu vejo que são muito foda, eles não falam só sobre isso. Ele fala sobre isso, mas ele sai, né? Ele vai sair, dá uma beliscada, sai, né? Falar só sobre preconceito. E outra, tem os hecklers, né? Que hoje tem muito. Então, eu nunca peguei muitos hecklers. Vixe Maria, cara. Hecklers, para quem tá escutando e não sabe o que é, são pessoas na plateia que tentam interagir com o comediante
Às vezes até ser mais engraçado que o comediante, né? E nas redes sociais, esse pessoal tá solto. Era preciso que tivesse uma polícia na internet. Meu irmão, o cara fala um negócio e fala, não é possível que ele pensou isso. Eu fiz um texto sobre febre amarela. E aí eu conto assim, que teve febre amarela aqui, e aí meu pai me ligou e falou assim, você já tomou vacina de febre amarela? Aí eu falei, não. Mas por quê? Tá tendo um surto aqui em São Paulo? E meu pai falou assim, os seus primos estão morrendo todos. Aí eu falo, que primos? Ele falou, os macacos no parque. aí eu falo assim, pai, não é porque eu sou humorista que eu aguento todas as piadas. Eu estou fazendo uma piada que as pessoas costumam fazer, mas estou consertando ela no sentido de que ninguém vai gostar. Nenhum negro vai gostar. Rapaz, os caras, meu irmão, como é que você fala um negócio desse se você está reforçando o estereótipo? Eu falei, cara, você viu a piada toda? Logo no final, eu repreendo isso. A piada, ela tá expondo uma mazela. Não é culpa minha que as pessoas estão falando de macaco. Eu estou expondo algo que acontece. É uma coisa de falar mal do PT, de falar mal do Bolsonaro. Você está expondo algo com humor. Não tem limite. Se as pessoas estão rindo disso, eu vou continuar fazendo. Se a piada for ruim e as pessoas não rirem, eu vou parar de fazer. Mas aí essa piada entrou. Eu fiz e ela foi muito legal. Mas aí tem aquele pessoal que, na internet, porra, você não é negro de verdade. Pô, como é que você fala um negócio desse? Meu irmão, mas aí não é pra você. A piada. Você entendeu a piada? Você entendeu o resto? Todo o contexto? Mas isso é um negócio que eu acho que acontece também com as mulheres também acontece muito isso, né? Também. Tipo, a partir do momento que ela levantou a bandeira e ela decide falar alguma coisa que todas não concordem com isso, ela já vira a pior pessoa do mundo. Exato. E elimina qualquer possibilidade de ver outra coisa. Ou de ver o contexto todo. De ver a piada toda. Certo, mas é só isso? Não. Tem outra coisa aqui, ó. Tem outra coisa. Tem outra piada. Tudo bem, eu não gostei dessa aqui. Mas o resto do texto, ele foi legal. As pessoas... Parece que assim... Por exemplo, se eu colocar o título do texto. No show com a minha esposa. Tem feminista que vai assistir só pra ver onde eu vou escorregar. Mesmo que ela goste dos primeiros 3 minutos, se no final eu falar alguma merda, ela vai comentar só sobre aquela merda e vai esquecer de toda a frente que eu fiz. Então não é onde a piada é boa. O que é parte boa, o que é a parte ruim da piada, né? Qual o comentário que vale? Olha, Ked, não faz assim não, porque eu acho que vai passar isso aqui. Pergunta pro cara. O cara vai... Não, cara, não é isso. Porque a gente comenta. Eu fiz o texto em outros locais para poder ver se ele era bom para poder gravar. Ninguém grava um texto achando que ele vai ser ruim, grava e publica. Você grava, você faz, vê a repercussão, e aí você faz o texto, e aí você fala, bom, talvez reclamem disso aqui. Mas a minha ideia é essa aqui. Então você se prepara, mas as pessoas não perguntam. Já vem cara, na metralhadora. já rolou isso comigo uma vez. Eu fiz na época que os taxistas estavam batendo no Uber. No Uber, sim. Aí eu fiz alguma piada com relação, tipo, do branco batendo no carro preto. Né? Aham. Factível total. Exatamente. E um cara veio me elogiar depois do show falando que ele gostou porque a piada foi meio racista. Tipo, o cara era racista. Cara, e ele gostou disso, eu fiquei horrorizado. Eu nunca mais fiz a piada, eu nem lembro como que era a piada. Não era essa a minha ideia, você entendeu totalmente errado, não é isso. E foi tipo uma pessoa só. A piada já tinha funcionado, sei lá, umas 10 vezes. Aí o cara veio assim, pô, legal, você tem que fazer mais piada de preto, uns negócios assim. Olha, caralho! Não é isso, bichos. As pessoas entendem como elas querem, né? E aí não tem ideia. Assim, olha, eu entendi isso aqui da sua piada, é isso? Não é isso. Então tá. Procura saber. Talvez seja um problema com ele. Problema contigo, né? Não é, sabe? Eu faço piada que eu falo assim, que a minha mulher, ela tem muito ciúme. E aí eu falo que ela fica xingando a outra mulher de rapariga. E aí tem mulher que fala assim, poxa, mas você tá jogando uma mulher contra a outra. Eu falei, não tô não, isso é comum. Toda mulher faz isso, toda mulher tem ciúme da outra. E ela não fala assim, essa mulher é muito bonita, mas você poderia não olhar. Ela xinga. Isso é algo comum que acontece. Eu não tô xingando a outra mulher porque ela falou comigo. Eu tô expondo algo que acontece com todos os casais, isso é recorrente. Você vai fingir que isso não acontece com você? Tá errado. Então o problema não tá comigo, o problema tá com você, que já tá procurando coisa pra se defender. Então, assim, às vezes o cara faz piada com religião, e a minha com religião, eu acertei,
E aí eu vejo gente falando assim, tá vendo que tem como falar sobre religião sem ser ofensivo? Eu falei, não, cara, você que já está com 4 pedras na mão, esperando ser ofensivo, pegar onde é ofensivo. Escuta a piada pela piada. A gente fala muito em show quando vai abrir, né? Vocês vieram para se divertir. Se divirta. Não fica com 4 pedras na mão pensando no que vai dar errado para você reclamar. Se divirta. Se permita se divertir. E outra, que eu acho que também é muito interessante, que tem nos Estados Unidos e aqui não tem. Nos Estados Unidos, se o cara não gosta de uma piada, ele reclama, ele interage. Ele fala, uou! E aí eu sei o que tá bom, o que tá ruim. Aqui não, aqui você fez a piada, entrou muito, ri, aplauso. Não gostaram? Silêncio. Aí você fala, é porque eu falei algo que faz sentido? Ou é porque é pesado? Ou é porque foi do nada? Você não sabe, e aí você fica tentando buscar onde é, e você não sabe onde é, e aí fala, não, esse texto tá ruim. E aí para de fazer o texto. E às vezes o texto dava até alguma coisa boa, né? E a gente vai aprendendo com isso. A gente vai engavetando muita coisa, né? Muita coisa. Eu engavetei. O que eu faço, e depois penso, essa parte não riram. Deu uma barrigada, né? Que a gente diz, né? Caiu. E eu tiro, mas essa parte faz sentido para o outro punch. Eu tiro, não tiro, eu compro isso aí, faço de novo, com medo de ir errado. E aí você vai estudando, vai repetindo várias vezes, se arriscando, com medo. Aí os outros, eu pergunto para todo mundo, quando eu saio do palco. O que você acha? Aí eu tô perguntando o que eu quero saber. Porque tem gente que pergunta só pra perguntar. Receber elogio, né? Não, se eu arregacei, eu sei que eu arregacei. Elogio, Eu sei que eu arregacei. Agora, se eu acho que não foi... Por exemplo, eu já perguntei uma vez pra alguém que tava no palco, eu não lembro quem foi. O que você achou? Aí eu tinha ido bem, mas eu tinha testado 2 textos. Aí eu falei assim, o que você quer saber? Porque ele viu que eu fui bem. Aí eu falei, não, esse texto aqui eu testei. Aí ele falou, tá. Então tá. Então esse texto aí que você testou, essa parte aqui foi boa, essa parte aqui foi ruim, isso aqui deu barrigada, isso aqui não foi legal. Mas se eu fui e eu arregacei, eu não falo com ninguém. Não precisa, tá tudo certo ali. Né? Por que eu vou perguntar? Eu pergunto no que eu tenho dúvida. E eu quero a sinceridade. Também tem isso, né? Da sinceridade. Pra não cair nas armadilhas do ego também, né? De sai, arrebenta, aí fica... Perguntando pros outros se foi e bem. E aí, gostou? E é um negócio que eu sinto que é uma batalha diária. Eu tenho um pouco disso, eu acho que a maioria dos comediantes tem esse ego. Se você sobe no palco com a necessidade de, tipo, ter a resposta da plateia de que eles gostem de você, não deixa de ser ego, né? Tanto da plateia, foi mal, quanto dos humoristas. A gente quer também saber se os caras gostaram, porque é isso que faz você conseguir mais show ou conseguir menos show. É a resposta do humorista que tá ali também. E aí, eu não pergunto pra todo mundo, mas eu pergunto pra uns caras que eu sei que vão me dizer. Por exemplo, o Rodrigo, se eu for bem, ele vai dizer as partes que foram ruins. Então, se eu for bem, mesmo que eu vá bem, ele vai me dizer se foi bom, se foi ruim. Independente de eu ter arregaçado ou de ter ido mal. A resposta vai ser a mesma. E eu com ele também. Ele manda um vídeo e fala assim, Quedinho, vê esse vídeo aqui. Eu digo, cara, ó, aqui deu uma barrigada. Ele é realmente. E o humorista de stand-up, ele tem que ter muito isso. Eu bato muito nessa tecla quando eu falo com o pessoal que está começando. Você tem que ser crítico com você mesmo. Não fica achando que você vai conseguir acertar tudo, não. Dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Então, isso foi bom, isso foi ruim. Não fica puto, não. Porque o cara fica puto. Não, mas não é pra rebater, não, cara. Escuta o que eu tô falando. Você não perguntou? Porque eu não vou pro cara assim, vem cá pra eu te falar o que você acha, o que eu achei do teu texto. Não. Olha, eu fico quieto. O cara fala assim, e aí? Você tá me perguntando? Quando o cara desce do palco, por exemplo, eu não falo. Por quê? Porque tá com adrenalina. Ele tá disposto a discutir. De acabar o show e trocar ideia. Tudo bem, cara, aquele texto que você fez, essa parte aqui não é boa, essa parte aqui é boa, isso aqui eu achei pesado, pro contexto, pra o cara entender, né? Pra o cara poder entender aquilo como uma tentativa de melhora que eu tô dando pra ele, não como uma crítica só porque ele arregaçou no show, sabe? Porque é o ego. O ego é foda. Tem uma coisa, cara, você falou dessa diferença, assim, do comediante na gringa. Tem uma coisa que eu queria muito ver aqui alguém fazendo, mas eu acho uma coisa muito difícil. Que é uma coisa que, sei lá, o Bill Burr faz, o Jim Jeffries faz, que é fazer a plateia rir de um assunto que eles não concordam. Caralho, isso é muito foda, né? Isso é maravilhoso, porque o cara começa com um assunto, você fala assim, a gente como muito fala assim, isso aí não vai... Que ele já entra falando um negócio. O Jim Jeffries tem um desse que é muito bom, que ele fala assim que
de que acho que é a Madonna, que ele fala assim, a Madonna adotou crianças da África, mas aí é muito fácil. Aí ele fala, não, eu não tô falando Nossa, sim. que é porque elas são negras, eu tô falando porque é mais fácil comprar. Não é o que as pessoas querem ouvir, mas é uma realidade. Você não pode fingir que não é, né? É uma realidade. E é engraçado. É engraçado isso. E é uma realidade. Então, o cara vai fazer... Jim Jeffries é muito bom nesse... Caralho, que filha da puta. Você fala assim... Aquele texto dele do desarmamento eu acho sensacional. Né? Não tira minhas armas. Isso, porque só por causa disso. Porque é meu direito de ter arma. Mas não é isso. E um australiano falando isso nos Estados Unidos. Porra. O cara consegue encaixar isso pra um público. Apesar de que eu acho também que tem muito dele ter um público. De ter construído um público que vai pra lá pra assistir isso. Sim. Tipo o Jezelnik. Uma galera vai lá pra assistir ele pesadão. Eu vi uma entrevista do Jezelnik que ele diz que, tipo, no início, ou o show dele ia muito bem ou muito mal. Não tinha meio termo. Uhum. Porque se no início já não rirem, o show ia ser terrível. Vai por água abaixo. Todos os caras que eu conheço que fazem coisas desse tipo, depois que acaba o show, eu falo assim, cara, você é muito corajoso, eu não tenho essa coragem de arriscar assim, de ir para um show pensando, eu posso acertar muito ou eu posso errar muito. Mas aí tá o risco. A gente tem que assumir riscos. É o risco de fazer um texto novo, todo novo. Se você arrisca muito, você pode acertar muito. Se você arrisca pouco, você vai acertar sempre a mesma coisa. Então, eu tenho que me dar o luxo de tentar arriscar muito, para acertar muito. E aí, de repente, eu achar um grupo de pessoas que gostam daquilo ali e levar e me manter. Porque se eu ficar igual a todo mundo, exatamente, vai ser mais um cara. Exatamente. E aí, mais um cara na bolha, são 50 iguais, que aí o cara vai dizer... É tipo como se o cara botasse todos os nomes num potinho e dizer assim, quem que eu vou chamar pra fazer show hoje? Aqui todo mundo igual. Ah, fulano, foi sorteado, é esse. Que você tem que nichar em algum momento, né? Eu tenho que nichar. Então... Seja qual nicho for. É o carro, aquele lance do carro, né? Quem são as pessoas que eu quero colocar dentro do meu carro? É esse pessoal aqui. Como é que eu faço pra acertar mais? É aqui. Mas o que eu quero falar? É isso aqui. Então, juntar todos esses pontos e dizer, é isso aqui que eu quero falar, vou me sentir bem falando sobre isso, vai vir um pessoal que uma quantidade boa e que eu vou conseguir me colocar no mercado. É isso aqui, porque todo mundo é concorrente. O Open é concorrente. Tem Open que vai numa noite e arregaça. O cara fala assim, é esse cara aí. Pro Open, não é que você vai fazer show. E você tá do lado, você fala, esse cara foi melhor do que eu. O público tá querendo ver ele. E ninguém falou nada comigo a respeito. Então ele acertou em alguma coisa aí. Precisa prestar atenção no que tá fazendo. E a gente tem que... a todo momento a gente tá prestando atenção no que todo mundo tá fazendo, né? E viver comédia, né? E isso é uma das coisas que foram mais difíceis pra mim. Viver comédia. Por quê? Porque eu acordo de manhã, por exemplo, e penso assim, preciso fazer uma postagem boa pro Instagram, preciso fazer alguma coisa boa pro Stories, preciso fazer alguma coisa boa pra minha página, preciso colocar um vídeo no YouTube. E não tenho piada. Não tenho coisa boa. E aí eu vou estudar alguma coisa, vou ver um vídeo de um cara e falo assim, eita, tem uma ideia boa aqui, aí faço um meme. Aí tem uma ideia boa aqui, faço um Stories gravando. Ah, isso aqui é uma coisa boa. Aí faço um texto que eu escrevo para poder gravar, para publicar. O tempo todo. Se acertou uma, tem que acertar mais outra logo depois. Tem que acertar mais outra logo depois. Os caras que eu vi crescer acertaram várias seguidas e estão acertando ainda. Então você tem que acertar muito. Não é assim, fiz porra, legal, agora eu vou me chamar. Não, você tem que continuar acertando. Uma que você fez, acertou, as pessoas têm a sua atenção. A partir dali... você vai ter que continuar mantendo. É os 30 segundos, né? É os 30 segundos. Bernardinho fala muito isso, que chegar é fácil, mas como é que se mantém? É por isso que tem uns caras que se mantém muito distante dos outros. Que eles estão acertando muito e arriscando muito e tentando muito e se dando ao luxo de errar muito, de ter gente reclamando e o cara fala, não, tudo bem, mas eu vou fazer outro. Aí faz outro, acerta, faz outro, erra, faz outro, acerta, faz outro, erra. Mas aí a quantidade de acertos que ele tem é tão grande que ele sai da bolha e estoura. Aí você fala, caralho, mas o que esse cara fez que eu não fiz? Ele tá arriscando. E você não tá. Que é o lance também do que a gente falou do assunto de fazer sua piada sobre a mesma coisa. Se eu falar sua piada de negro, o cara vai dizer, tudo bem.
mais uma... Pô, Já sei o que esperar dele. ele entrou no palco e vai dizer assim, porque as cotas, o cara fala, de novo isso, porque preconceito. Ai, cara, mas não tem outro assunto, né? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Eu até falei com o Santiago, conversei com o Santiago, ele falou assim, Kedinho, qual é o texto que você queria fazer que você não fez ainda? Eu falei, político. Porque eu ainda não me sinto instruído o suficiente para falar sobre algo que eu não tenho total conhecimento. Então, eu falei, não, tem que escrever um texto político. Eu escrevi, tô lá com uma página. Não testei ainda. Devo testar daqui a um mês. Porque aí, se a minha deficiência é não saber exatamente sobre isso, então eu tenho que falar que não sei exatamente sobre isso. E vai ter um grupo de pessoas que não sabem exatamente sobre isso, que está no mesmo situação do que eu. Então eu tenho que expor e estudar um pouquinho mais para poder entregar alguma coisa legal a respeito do assunto e fazer sobre o assunto. Eu tenho que fazer sobre isso. E fugindo e aumentar a gama de assuntos que eu consigo falar. Porque aí você pega pessoas de todos os locais. Eu tive gente no meu show que era evangélico, já tive gente no meu show que viu alguma piada minha sobre coisa racial, já tive gente que era casado e foi no show porque eu tenho um texto sobre casamento, e junto aquele pessoal todinho ali que quer ouvir o que eu tenho para falar, mesmo que não seja a respeito só do assunto que ele quer ver. Assim, por exemplo, o texto que eu fecho hoje é o texto de futebol evangélico. Eu já vi gente com o celular na mão, mesmo dizendo que não pode filmar, esperando. Ele vai falar sobre aquele assunto. Aí quando eu comecei, o cara filmou, me marcou e falou assim, Kedney Silva, futebol evangélico. Ele tava esperando o show todinho pra ver aquilo, mas comprou outras coisas. Porque ele não riu só daquilo. Então ele comprou outras coisas que eu falei e comprou o que ele veio pra ver. Eu acho muito legal esse tipo de piada que o cara conhecendo, ela ainda funciona. Ela ainda funciona. Eu não acho que eu tenho uma piada assim. Porque as minhas piadas, elas dependem muito de surpresa. Aham. E a partir do momento que você surpreendeu a pessoa, você não surpreende ela de novo com aquilo. Entendi. Mas aí, em certo ponto, eu acredito nisso. Mas também tem o seguinte, se isso fosse totalmente verdade, as piadas de repetição, elas não entrariam. Porque você está repetindo. E o cara sabe que você vai repetir. E ele está rindo da sua repetição. É verdade. E aí, então, e o callback, às vezes você leva pro callback e o cara já sabe. Você tá levando ele pro callback e você dá uma pausa. Ele sabe que vai vir o callback e ele vai rir de novo do callback. Então, ele já sabe o que vai vir e ele vai rir daquilo. Então, deve ter visto, já acontecido com você. Do cara dizer assim, eu vim pra cá pra escutar a sua piada sobre tal assunto e você não fez. E eu contei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha mulher que você ia fazer essa piada. E você não fez. Aí você fala, porra, Me avisa. Eita. Quando eu faço show, que eu faço para pouco público ainda, e aí eu vejo e falo assim, esse cara falou comigo no Facebook, ele veio por causa de tal piada. Mas o público aqui, a maioria, já viu essa piada. Então eu não vou fazer. Vou fazer outra aqui. E depois ele fala assim, aquela piada tua é muito boa, por que você não fez? Eu falei, porque tinha um público aqui que já tinha visto. Mas aí vamos ver se semana que vem eu consigo fazer. Aí o cara fala, então semana que vem eu vou vir. Aí eu me preparo pra fazer. Ou mudo alguma coisa, encaixo coisa pra poder a piada ficar mais divertida pra ele mesmo, né? Pra surpreender ele no intervalo de um punch pro outro. Colocar alguma coisinha a mais. E falar, eita, me surpreendeu. E levar ele pro outro lado. Porra, do caralho, Kedney. Eu acho que a gente já tá num ponto legal. Porra, que bom. Eu fiquei muito feliz de vir pra cá, Muito obrigado por... Porra, não. Meu irmão, muito legal. Trocar ideia sobre isso, conversar sobre stand-up é muito legal. A gente ama isso. É porque a gente fala sobre isso o tempo todo. Eu tava até falando pra um colega que veio aqui passar uns dias, ele falou assim, você fez show hoje? Eu tava na casa dos meninos e devia ser umas 3 da madrugada. Ele falou, você fez show hoje? Eu falei, fiz 2. Aí falou assim, aí você fez 2 shows e aí você veio pra cá pra falar sobre stand-up ainda? Eu falei, a gente ama isso. A gente faz show e podia estar tomando cerveja no bar, mas vai para um local para conversar sobre stand-up tomando água. E tá motivado. E vai para casa e fala, porra, o cara falou um negócio que é legal, falou um artista que eu não conhecia. E vai estudar no outro dia para poder ter mais assunto para conversar. E isso é muito bom. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Muito valeu. Obrigado você. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Então, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.